Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos na nossa ministração semanal, mais uma oportunidade de Deus encontrar o seu coração. E nós estamos com muita felicidade nesse dia, iniciando uma nova série. Nós terminamos a nossa série que nós viemos trazendo desde o começo do ano, até que nós tivemos um e-book sobre essa série que falava sobre desmascarando o mundo, o sistema do mundo, queridos. Trabalhamos sobre isso. E agora nós vamos tomar mais um momento para a gente desenvolver uma nova série que eu entendo ser extremamente importante para os nossos dias. Dias em que as pessoas estão muito ligadas ao mundo material, efêmero, passageiro, transitório. A cada dia mais as pessoas são empurradas para viver no mundo físico, como se o mundo espiritual só pudesse ser acessado após a morte. E isso ainda para quem acredita, que tem uma vida após a morte, porque boa parte das pessoas acham que depois da morte física, do seu corpo físico, eles vão para o nada, queridos. Que triste isso. A verdade é que nós temos muitas evidências na palavra de Deus, na experiência das pessoas, da história humana, onde nós podemos ter a certeza de que esse mundo físico não existe por si só. Então, pensando sobre isso, vendo a dificuldade que as pessoas têm em acessar aquilo que a Bíblia fala, porque a Bíblia fala para um ser que é imortal, ou seja, que é eterno, que foi criado, mas agora é eterno em Deus, querido. Então, como a Bíblia fala para esse ser, quando eu leio a palavra do Senhor e eu simplesmente tento compreender com a minha mente física, olhando para o mundo físico, não conseguindo sair desse mundo transitório, efêmero e passageiro, onde tudo eu tenho que ver, tudo eu tenho que tocar. Então a palavra de Deus ou não faz sentido, ou a sua força é completamente limitada em minha vida. Então, a partir de agora, a partir da nossa série, eu quero propor um resgate da consciência da nossa alma imortal, queridos. É isso que eu quero fazer a partir de agora. Trazer esse resgate de que nós já estamos no reino dos céus, que nós já vivemos na eternidade, que ninguém precisa esperar para conhecer o que há depois da morte como vida espiritual. Nós já estamos nela. E eu quero afirmar que você é uma alma imortal, queridos, que já foi feito como um ato irrevogável de amor de Deus, e que esse corpo é uma pequena perspectiva daquilo que você é, de quem você é. É um momento transitório, passageiro, mas que nós já estamos dentro da realidade da eternidade. Esse mundo físico é apenas um aspecto da realidade eterna em que nós vivemos, aonde Deus atua de maneira universal em todos os seus meios para conseguir encontrar o nosso coração. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu gostaria de, com a ajuda do Espírito Santo, fazer esse resgate, porque diz a sua palavra que o Espírito Santo ele mora dentro do nosso espírito, ou seja, no lugar mais profundo dentro de nós. E quando nós não temos esse entendimento, quando nós não vivemos essa alma profunda, imortal verdadeiramente, que o Senhor, como o Senhor nos constituiu, e nós vivemos simplesmente a vida nos pensamentos transitórios, efêmeros, passageiros, simplesmente para esse corpo, muitos problemas eles vão ficar sem explicação na nossa vida. E para essas pessoas, a gente tem que entender que tem todo um projeto aí, um trabalho do sistema maligno que é operado pelo diabo, inimigo de nossas almas, para manter as pessoas dentro da jaula material, dentro da jaula física, que somente as respostas que fazem sentido dentro desse mundo físico pode abranger, só elas que realmente são um caminho para o ser humano. Mas existem muitas respostas que nós não conseguiremos encontrar neste mundo físico, transitório, efêmero, passageiro, pequeno em comparação com a existência universal, com a existência espiritual e eterna que Deus criou e que é o apoio, o suporte, o fundamento dessa vida física e material, queridos. Então,
quando a gente restringe a nossa vida a esse mundo físico, muitos problemas nós não conseguimos explicar, encontrar a resposta e transpassar. Muita coisa que o céu tem para nós, que Deus tem para nós, não conseguimos acessar, simplesmente porque eu estou vivendo sempre no mundo material, no mundo físico. Ainda que eu fale sobre Deus, ainda que eu frequente uma igreja, ainda que eu entenda que existe alguma coisa, mas tudo isso que fala ao mundo espiritual, normalmente, dentro da mente das pessoas, é uma coisa distante, é uma coisa que está longe, é uma coisa que está fora dela. Parece que este mundo físico, esse corpo físico, esse mundo material, ele é completamente fechado em si mesmo. Ele mesmo se cria, se recria, se mantém a cada dia. Não conseguimos ver porque tem, como eu disse, um sistema maligno atuando sobre essa verdade, querendo colocar realmente um tecido de ilusão sobre as pessoas. As pessoas não conseguem ver, visualizar que existe um suporte para este mundo físico, que é onde verdadeiramente nós estamos, enquanto a nossa identidade, nosso eu profundo, a nossa alma imortal. Acessar a eternidade que nós já estamos vivendo é algo fundamental para que a gente possa acessar as verdades profundas da palavra de Deus e conseguir algumas respostas para as quais nós não estamos conseguindo nesse mundo, querido, físico. Uma das grandes explicações que nós temos para que as pessoas estejam com tantos problemas emocionais é porque, queridos, não consideram o mundo espiritual. Não consideram o seu próprio ser, que é um ser eterno, uma alma imortal criada por Deus e agora eterna nele. Não conseguem visualizar essa verdade. Por isso restringem tudo aquilo que relaciona aos seus problemas, suas adversidades ao mundo físico. Como o mundo físico não tem resposta para todas as coisas que acontecem, quando alguma coisa que o mundo físico não tem resposta para aquilo acontece em nossas vidas, a pessoa, sem saber lidar com aquilo, não consegue acessar o mundo espiritual, não consegue acessar a sua alma imortal e com isso Deus. Essa pessoa acaba entrando dentro de um problema emocional profundo, e a gente tem visto cada dia mais pessoas que estão vivendo esse problema e procurando resposta, querido, muitas vezes em remédios que apenas desligam a sua parte biológica, procurando resposta em técnicas mentais que não conseguem suportar toda a estrutura ou dar a resposta verdadeiramente para aquilo que estão vivendo, e isso vem se avolumando em nossos dias. E um dos problemas é justamente que as pessoas perderam a conexão com a sua própria alma imortal, da onde Deus está, onde Ele se manifesta, onde Ele fala. Por isso a nossa proposta dentro dessa nova série é fazer esse resgate. Eu quero dar ferramentas para você, eu quero conversar um pouco com você sobre isso, trazer a identificação do que significa interior. Interior não é quando a gente fala, você tem que olhar para dentro do seu interior. Não é dentro desse corpo, querido. Dentro do seu corpo aqui tem osso, tem músculo, tem um coração, mas também que é feito de carne. Não é isso que a gente entende que a Bíblia traz como interior. Interior não é interior do corpo. A gente vai entender, ressignificar algumas palavras, porque o inimigo, de uma maneira muito suja, ele esvaziou o significado de algumas palavras importantes para nós cristãos e acabou colocando um outro significado mundano para segurar as pessoas dentro dessa jaula física e material. Mas nós vamos tentar, com a ajuda de Deus, fazer a ressignificação de tudo isso, né? Falar um pouquinho sobre a questão da gente viver a nossa história e não o momento, falar sobre permanência, falar sobre vários assuntos que nos ligam, que nos dão a oportunidade de ligarmos a nossa vida física a este mundo espiritual, a nossa alma imortal que nós somos. É quem você é. Você é uma alma imortal que tem esse corpo físico para essa perspectiva, queridos. É justamente dessa forma que a Bíblia nos apresenta. Por isso nós precisamos ter esse contato com o mundo espiritual, para que a gente possa receber de lá também as orientações da nossa vida.
para a nossa vida. Olha o que está escrito lá em Salmos, queridos, no número 63 e o verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Davi, queridos, escrevendo esse salmo, como muitos que ele e outros salmistas escreveram. Você pode ver os apóstolos, você pode ver os profetas, eles tinham esse sentido desenvolvido dentro deles. Que esse mundo físico, material, efêmero e passageiro não é tudo. E que também você não precisa esperar a sua morte chegar para depois da morte você descobrir o que tem do outro lado, querido. Se é o nada para onde você vai, ou simplesmente vai ser algo do mundo espiritual que a Bíblia fala. Não, queridos. Nós precisamos entender que nós já estamos vivendo na esfera eterna e buscar essa eternidade para que nós possamos viver dentro desse plano. O próprio Jesus falou, e eu gosto muito de frisar, que o reino dos céus está dentro de nós, está dentro de nós. Por isso nós precisamos nos levantar agora, queridos, e também começar a refletir sobre essa alma imortal que nós somos, refletir sobre a eternidade aonde nós estamos e entender que esse mundo é uma perspectiva apenas, é apenas uma dimensão da eternidade que nós estamos passando, transcorrendo, querido, dentro desse plano e projeto que Deus tem para a nossa vida. Então o salmista, há muitíssimo tempo atrás, ele entendia que a sua alma está buscando Deus ansiosamente e também o seu corpo deseja Deus, querido. Então ele sabia que ele estava vivendo dentro desses dois planos, e esses dois planos é que consistia quem ele era verdadeiramente, o seu eu verdadeiro é feito desses dois planos. O que acontece hoje é que essa parte espiritual da nossa alma, da eternidade, ela foi tirada, queridos, pelo sistema do mundo, pelos ataques satânicos, de uma forma assim a enganar as pessoas verdadeiramente. Então tudo aquilo que mesmo um cristão verdadeiro, que vai na igreja, que está lá com a Bíblia orando, ele quer resolver, as ferramentas para ele resolver que estão dentro da sua mente física, carnal, esta mente nossa aqui, queridos, são as ferramentas que o mundo deu. Então ele quer ler a Bíblia e entender com essa mente. Ele quer, por exemplo, acessar a sua fé com essa mente. Ele quer, por exemplo, acessar Deus, o Espírito Santo com essa mente. Então ele quer ser perseverante nessa mente. Então ele quer as respostas com o seu racional, entender com o seu racional simplesmente. E aí, queridos, as coisas não funcionam dessa forma, porque a Bíblia, ela não foi feita apenas para uma parcela de quem você é. Você não é os seus pensamentos, você não é as suas emoções, você não é simplesmente o seu sentimento, as suas perspectivas físicas, você não é. Mesmo que tudo isso esteja dentro de você, mas você não é só isso, você é muito maior do que isso. E para isso nós precisamos acessar aquilo que Deus verdadeiramente fala a nosso respeito, queridos. E quando nós acessamos isso, nós conseguimos trazer uma perspectiva diferente para as nossas vidas. Deixa eu trazer uma figura para você entender mais ou menos do que eu estou falando. É como se nós estivéssemos em um local separado por um grande rio, um grande caudaloso rio. E para unir esses dois locais tem uma ponte, queridos. E essa ponte de um lado é o nosso corpo físico, é a vida material, do outro lado o nosso espiritual. E nós tínhamos essa ponte que para Davi e para os nossos cristãos de antigamente, Jesus, para toda a igreja primitiva, era muito normal cruzar essa ponte de uma forma muito tranquila. Mas com o passar do tempo, com as estratégias do inimigo vindo verdadeiramente sobre
toda a humanidade, com esse tecido de ilusão que ele tem jogado sobre as vidas, essa ponte ela foi implodida, ela foi tirada, de maneira que nós ficamos apenas do lado do mundo material, físico, olhando sim para o mundo espiritual, mas vendo com que ele está muito longe, eu não consigo atravessar para lá. Por isso, as pessoas acham que só depois da morte é que vão acessar o mundo espiritual, a eternidade. E as pessoas ficam presas a esse mundo físico, material, efêmero, passageiro, como se aqui fossem todos os objetivos a serem cumpridos. Só os objetivos que essa vida dá é que são dignos de serem perseguidos. Só os problemas que ela apresenta são os verdadeiros problemas. Só as soluções que ela apresenta que são as verdadeiras soluções. Então a gente fica dentro desse desespero. Uma alma imortal que quer acessar Deus, que quer acessar a eternidade, que tem condição de fazer isso, mas que está presa a simplesmente a esse mundo físico, material, efêmero e passageiro, aonde, queridos, não é a totalidade da nossa vida. Nós somos muito mais do que isso. E eu quero te ajudar a resgatar esse contato, a refazer essa ponte. E, queridos, com a ajuda de Deus, te ajudar a ter as respostas que este mundo físico não pode dar. Deus, ele não está longe, ele não está do outro lado dessa ponte, como eu estava falando. Ele não está lá no céu, distante de você, ou mesmo ele não está ao seu lado simplesmente. Você vai perceber que ele está dentro de você, mas você vai entender também o que significa estar dentro, o que significa estar no interno, o que é interno. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vai sendo guiado por aquilo que a palavra de Deus traz para nós. Eu tenho certeza que vai ser algo muito importante para a sua vida e que Deus abençoe nessa nova trajetória a sua vida e a vida da sua família.